As narrativas nasceram com a vontade do homem em registrar os fatos ocorrentes sob forma de imagens e escritas. Esse interesse pelo narrar, por criar um universo além do seu, onde nada é impossível, tudo pode ser criado ou recriado, se tornou alimento que sustenta a imaginação humana, sobre a qual emergem fantasias e desejos. Aqui, pessoal, inexistem barreiras, então, entre ficção e realidade. Pois bem, hoje nós conversaremos sobre a unidade 15 da apostila de redação, a qual tratará sobre tipos narrativos. Nós estudaremos esse conteúdo tanto na aula de hoje quanto na aula que vem, e na aula de hoje nós passaremos por 5 tópicos importantes, e na aula que vem mais 3 tópicos que não deixam de ser importantes, apesar de ser secundário. Então hoje nós olharemos para a estrutura, para a tessitura de um tipo narrativo, para suas características, para o seu conceito. E a aula que vem nós vamos voltar os olhos necessariamente para os tipos de narrador, né, que são os tipos de pessoa na escrita do seu texto, e também nós olharemos o foco narrativo e os tipos de discurso. Mas vamos começar o conteúdo então da aula de hoje. Bom, essa é uma aula rápida, porque como você pode ver ali, o materialzinho de apoio ele é tranquilo. Eu coloquei bastante questõezinhas ali de vestibulares para que vocês treinem isso daí, porque são questões recorrentes. É um conteúdo que geralmente aparece no seu vestibular. Hoje, a dica que eu dou, se você quiser já treinar, faça apenas as 3 primeiras questões. Depois, as outras questões você vai conseguir fazer somente com o conteúdo da aula que vem. Então, hoje, se você quiser fazer exercício, só as 3 primeiras. E observação, o gabarito está lá na última folha. Então, não olhe ela, pessoal, por favor. Tenta responder e corrigir só na semana que vem. O importante não é ver se a resposta está certa ou está errada agora. O importante é você ter entendido o conteúdo e conseguido fazer o exercício. Se você não conseguiu, tudo bem. Anota sua dúvida no materialzinho de apoio, espera até a aula que vem. Se ela não for sanada dentro da aula que vem, porque é um conteúdo que necessariamente precisa fazer essa ligação da primeira e da segunda aula, se ela não for sanada na aula que vem, aí você me manda uma mensagem que eu vou te ajudar e vou responder essas questões para você. Mas evita fazer essa correção agora, deixa para fazer só na semana que vem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o conteúdo. Acompanhe ele comigo no materialzinho de apoio. Ó. As pessoas, pessoal, apreciam filmes. Então a gente aprecia filmes, novelas televisivas, romances literários, porque fundamentalmente contam histórias que muitas vezes se assemelham à vida e às inúmeras tramas sociais vivenciadas cotidianamente. Então, isso a gente está cansado de saber. Tudo que a gente vive geralmente é refletido em algum livro, é refletido em alguma história, é refletido em alguma novela que a gente assiste. É isso que nos cativa, é isso que nos chama a atenção no tipo narrativo. Quando ainda não existiam, então, esses meios de comunicação, como era feita essa narração? Como era feita esse tipo narrativo? Por meio de, acompanha ali comigo no materialzinho, ó, de lendas, fábulas ou mitos. E você sabe diferenciar o que é lenda, o que é fábula e o que é mito? A gente vai ver isso mais pra frente. Mas eu quero que vocês se atentem, primeiramente, nos veículos de comunicação desse tipo narrativo. Antigamente, pessoal, essas narrações, esses tipos narrativos, se davam por meio de imagens, se davam por meio de... o que a gente chama hoje de novela. Eles trabalhavam, né, esse aspecto como se fosse uma lenda, como se fosse um mito contado em determinada comunidade. E esses eram, então, os antigos veículos de comunicação. Eram as lendas, as fábulas e os mitos, e algumas imagens ali rubricadas. Só para diferenciar mesmo aqui para vocês. Lendas são aquelas histórias contadas oralmente, são aqueles acontecimentos que eram tratados como misteriosos, sobrenaturais para determinada comunidade ou para determinada sociedade. Já os mitos são os fatos reais, são os fatos naturais que não eram compreendidos. Exemplo, o mito da chuva. Como assim o mito da chuva? Tem o mito que o Deus vai mandar água aqui pra gente se ele ficar feliz com a maneira como a sociedade se comporta. Então aí vai Deus e manda uma chuva ali. O Deus que eu estou tratando é o Deus de letra minúscula, que é aquele Deus que cada comunidade tinha o seu antigamente. Então aí esse determinado Deus vai e manda chuva para a sociedade se ele ficar feliz com os atos dela.
Isso era um mito, porque era um acontecimento real, então de fato chovia, a gente sabe que chovia, isso era um acontecimento climático, só que eles não sabiam, eles não compreendiam em determinada época. Já as lendas não, as lendas são os acontecimentos que eram tratados como sobrenaturais ali para aquela determinada sociedade. Então, algum desastre que acontecesse ali que não era um acontecimento real, algum desastre que acontecesse por força do homem, por modificar determinada região, por construir determinada coisa. Então esse desastre era tratado como, na hora de ser contado, né, na hora de ser narrado ali, como uma lenda. E hoje a gente tem vários tipos de lenda também que pode exemplificar isso. Mas enfim, esses eram os veículos antigos de comunicação de um tipo narrativo. Já os veículos atuais de comunicação, que levam então esse tipo narrativo, são os filmes, as novelas televisivas e os romances literários. Entendido então quais são esses veículos de comunicação, a gente vai passar para a conceituação da narração. O que é narrar? O que é escrever? O que é elaborar um tipo narrativo? Acompanhe ali comigo no materialzinho de apoio, pessoal. Isso é muito importante, esses conceitozinhos. Porque geralmente são esses conceitozinhos que caem na prova. Então, narrar é o ato de contar alguma coisa cujo foco é um determinado acontecimento. Vou dar uma dica para vocês. A gente sabe, né, que um tipo narrativo tem um ápice, tem um foco ali no seu texto, que você vai chegar no clímax da sua história, não é? Então, toda a história, quando a gente vê alguma história, quando a gente lê um livro, ele tem um núcleo de acontecimento, que é a parte principal, que na hora que você está lendo, você fala, nossa senhora, que da hora, que da hora. Isso acontece numa novela que você assiste também na TV, isso acontece numa série que você acompanha. Na hora que está no ápice do acontecimento, você fala, caramba, valeu a pena assistir? Aí mora então esse determinado acontecimento, onde toda a história gira ao seu redor. Mas como cria-se, então, esse tipo narrativo? Então, entendido os seus veículos de comunicação, visto o seu conceito ali no materialzinho de apoio, que é o ato de contar alguma coisa, cujo foco é um determinado acontecimento, eu preciso que vocês se atentem a duas observaçõezinhas, para que nós, então, entendamos como produzir isso lá no vestibular. Quais são essas duas observações? Primeiro, dentro do tipo narrativo, existem uns gêneros textuais. Então, mais uma vez, dentro dos tipos narrativos, existem os gêneros textuais. Quais são esses gêneros textuais? São os contos, as crônicas, as fábulas, as lendas e os romances. Tá, note que esses gêneros, então, utilizarão as características de um tipo narrativo para serem escritos. Então, mais uma vez, nós temos os tipos narrativos, dentro dele, os gêneros textuais. Cada gênero textual colocado dentro do tipo narrativo vai fazer o quê? Vai utilizar as características do tipo narrativo para ser construído. Beleza? Beleza. Segunda observação que é muito importante. Os tipos textuais podem sim se misturar, desculpe. Mas para identificá-los, precisamos nos atentar às suas características. O que eu quero dizer com isso? Que existem tipos textuais, como a gente já viu lá na unidade 2 e na unidade 3. Então, nós temos diferentes tipos textuais. Cada tipo textual possui uma quantidade de gênero. Aqui eu não estou tratando do gênero, eu estou tratando do tipo em si. E eu estou falando assim para vocês aqui nessa observação, que cada tipo textual pode se misturar. Lembra que uma vez eu entrei no campinho da filosofia, da sociologia, me desculpe, na última aula, se eu não me engano, trazendo aqui para vocês o tipo ideal de Weber, que vocês estudam ou já estudaram lá com o professor de sociologia? Ele vai falar que existem tipos ideais, né, como vocês viram. E esses tipos ideais, apesar dele ser ideal, ou seja, dele compor a sua própria característica, dele ser fechado ali, dele ser centralizado, ele pode se misturar com os outros. E qual foi o exemplo que eu trouxe para vocês? O exemplo de uma vitamina. Então, mais uma vez, aqui, ó, a título de ilustração, rápido, 20 segundinhos. A gente vai fazer uma vitamina. Vamos supor que cada elemento que a gente coloca dentro dessa vitamina é um tipo ideal. Então, a banana é um tipo ideal, o leite é o tipo ideal, açúcar é o tipo ideal, um gelinho, que é gostoso, né, para deixar gelado, é um tipo ideal. Então, note que cada elemento desse tem sua própria característica. A banana é banana enquanto banana, o gelo é gelo enquanto gelo, o leite é leite enquanto leite.
Concorda? Então, que cada um tem a sua característica, sua individualidade. Aí, a partir do momento que você coloca tudo no liquidificador e bate, você tem uma vitamina pronta, que é uma mistura homogênea, ou até mesmo um pouco heterogênea ali, né? Que vai te trazer vários elementos. E esses vários elementos vai resultar na vitamina. Então, é isso que eu estou tentando dizer. Que os tipos ideais que têm suas próprias características, quando misturado, eles resultam em outra coisa, só que eles não perdem ainda suas características. A banana não deixa, por exemplo, de ser banana estando dentro da sua vitamina. O gelo não deixa de ser gelo estando dentro da sua vitamina. Você vai ter o gelo ali dentro da sua vitamina ainda. O leite continua sendo leite, mas dentro da vitamina. Então, além dele compor o corpo da vitamina, ele tem suas próprias características individuais. Beleza? Então, voltemos aqui para a redação. É isso que eu estou falando. Ó. Mais uma vez, acompanha no materialzinho de apoio comigo. Os tipos ideais podem se misturar, mas para identificá-los precisamos nos atentar às suas características. Exemplo. Em um conto, quando você descreve as características das personagens, nota-se que o tipo textual utilizado ali é o tipo descritivo. Por quê? Porque você está descrevendo as características das personagens. Só que o que prevalece em um conto, quando você está criando o seu conto lá no vestibular, o que prevalece é o tipo narrativo. Então você vai falar, tá, estou montando uma narrativa, estou montando um conto que é do tipo narrativo, é um gênero que compõe o tipo narrativo, só que dentro desse conto, quando eu vou descrever as características de todas as personagens que compõem a minha história, eu utilizo o texto descritivo. Dá um exemplo que eu não entendi, professor. Quem já leu Vidas Secas, de Graciliano Ramos? Quando ele vai descrever as características do Fabiano, ou quando ele vai descrever as características da baleia, ele utiliza do tipo descritivo. Só que o texto dele como um todo, o livro como um todo, não deixa de ser do tipo narrativo. Então, creio que tenha ficado tranquilo isso daí pra gente. É muito importante saber fazer essas pequenas diferenciações, porque é isso que dá um pulo lá na hora da nossa prova. É isso que nos adianta tempo na hora de fazer, de produzir uma redação que caia, por exemplo, um tipo narrativo. Sabendo essas diferenciações, você ganha muito tempo ali no seu vestibular. Mas vamos lá, pessoal. Quais são, então, aqui as características de um tipo narrativo? Um texto narrativo, ele traz 3 elementos essenciais. Quais são esses elementos? Acompanha ali comigo. O primeiro elemento é o narrador, que está ali no nosso material. Segundo elemento é as personagens ou a personagem da sua história. E o terceiro elemento é o quê? O mais importante, ó, o enredo da sua história. Isso daqui é muito importante, hein? O que é o narrador? O narrador é quem organiza e conta a história para o leitor. Simples, né? O narrador é quem organiza e conta a história para o leitor. As personagens são aquelas pessoas, são as personagens descritas por você que compõem a sua história. Então, sem personagem não há história. Toda história necessita de um personagem. E o enredo nada mais é do que a série de acontecimentos da sua história. É a série de ações executadas pelas personagens na sua história. E lembrando que num tipo narrativo, toda ação gera o quê? Gera um resultado. Esse resultado é uma consequência, seja ela boa ou ruim. A gente vai ver isso ali na estruturação, mais para baixo. Então, frisando, as características de um tipo narrativo são 3 elementos essenciais. Quais são esses 3 elementos? Narrador, as personagens e enredo. Beleza? Beleza, então, vamos lá. Eu quero também fazer uma única diferenciaçãozinha aqui para vocês. Existem tipos de narrações, né? Que a gente vai tratar aula que vem. Mas hoje, eu quero que vocês quero explicitar para vocês que existe maneiras de se narrar uma história. E quais são essas maneiras? A primeira maneira é a maneira real, e a maneira real é aquela contada em ordem cronológica, então sua história é contada no tempo cronológico mesmo, então é esse tempo que a gente vivencia, de ano, dia, mês, hora, minuto, segundo, então é uma história contada no tempo cronológico, nas sequências de ações cronológicas. E a maneira fictícia de se narrar é aquela maneira que é contada no tempo psicológico. Como assim? Você pode criar uma sequência de fatos de acordo com o seu próprio pensamento, mas isso não significa que eles estarão colocados em ordem cronológica. Então, aquele fato que aconteceu por último na ordem cronológica, na sua história sendo narrada de maneira fictícia, ele pode vir primeiro. É simples. Essa é a diferenciação. Então, de maneira real,
real, ordem cronológica, de maneira fictícia, ordem de acontecimentos no tempo psicológico. Então, o autor ou a personagem não, me desculpe, ó, um erro aqui. O narrador ou autor que vai criar essa ordem, essa maneira de narrar, que é a fictícia ou a real. E para acabar, pessoal, a gente vai ver o que é a estrutura de um texto narrativo e o que é a sua tessitura. E aqui mora o ápice da aula de hoje. Por que o ápice da aula de hoje? Porque esses dois elementos é necessário que você anote aí no seu caderninho, na sua folhinha, no seu Word. Por quê? Porque lá na hora da sua prova, quando você for fazer um tipo narrativo, isso tem que estar na sua cabeça, porque aí você vai abrir o seu caderno de rascunho, escrevendo a estrutura ali no seu rascunho, escrevendo como tecer o seu tipo narrativo, vai ganhar anos-luz para fazer a sua redação, para produzir o seu texto. Presta atenção, ó. A estrutura demanda de 4 elementos importantes. Quais são esses 4 elementos importantes? Primeiro, situação inicial. Vai anotando, hein? Segundo, conflito. Terceiro, clímax. Quarto, desfecho. Ah, mas explica cada um deles rapidinho? Explico. Vamos lá. Situação inicial, pessoal, é simples. É simples. É a apresentação das personagens, então das personagens que você vai ter na sua história. É a apresentação do lugar em que a sua história acontecerá e do momento em que as ações acontecerão. Desculpe. O conflito é o início da complicação da sua história. Então é parte do texto em que inicia a ação das personagens. Aqui as personagens saem do seu estado inicial, então depois que você descreveu elas vão sair do seu estado inicial, que você as colocou, e vão desencadear uma série de ações que vai gerar no clímax da história. Entendeu por enquanto? E o clímax da sua história é o ápice, é o núcleo, é o ponto máximo, onde você cativa o leitor, é onde você cativa o ouvinte, é onde você cativa aquela pessoa que está te assistindo. Esse é o ápice, o clímax é o ápice do seu tipo narrativo. É o ápice da dramaticidade da sua história. Então é onde começa a desencadear toda a problemática da sua história. Onde você prende o leitor. E o desfecho nada mais é do que a conclusão da sua história. Então é a finalização ali da sua história. Onde finaliza também a sequenciação de atos da personagem. É onde já gera as consequências dos atos das personagens. É onde cada personagem vai tomar o seu destino. Me dá um exemplo? Uma novela que a gente vê numa TV, por exemplo. A gente vai lá, liga a TV, tá passando novela, e no final da novela a gente já sabe o que vai acontecer, né? Fulano de tal vai casar, fulano de tal vai ser preso, fulano de tal vai virar o prefeito da cidade, fulano de tal vai fugir com o outro fulano de tal. Então a gente já sabe de tudo isso que vai acontecer. Isso nada mais é do que o desfecho da história. E aqui uma observação. Esse desfecho ele pode ser aberto, mas também pode ser fechado. Qual é a diferenciação de desfecho aberto e desfecho fechado? Desfecho fechado é onde você coloca um ponto final na sua conclusão. Ou seja, você dá a entender o leitor, você dá a entender o seu ouvinte, ou a pessoa que está te assistindo, ou as pessoas que estão te assistindo, que não vai ter mais continuidade essa história. Que ela morre ali, que ela acaba ali. Aquilo ali é o ponto final dela. Já o desfecho aberto, não. O desfecho aberto é onde você deixa aquela pessoa que está te ouvindo, ou que está lendo o seu texto lá no seu vestibular, né, que isso não acontece no vestibular, mas que está lendo um livro que você produziu, ou que está lendo um artigo científico que você escreveu, que está lendo um blog que você tem, você deixa ela com ânsia ali, com ímpeto, com vontade de falar, poxa, vai continuar essa história, não vejo a hora da pessoa escrever de novo, desse autor produzir de novo para que eu consiga ler isso. Então, esse é um desfecho aberto. Ou é uma série que você está assistindo e você fala, vai ter segunda temporada, hein? Tô sabendo, fulano de tal morreu, mas não mostrou a morte dele. É um desfecho aberto. Deu para entender, então? Mais uma vez, estruturação demanda de 4 elementos importantes. Quais são esses elementos? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Pois bem, agora para finalizar então nossa aula, que já deu quase 20 minutos de conteúdo, a gente não vai passar dos 25. Vamos lá. Para finalizar, entendido as características principais do seu tipo narrativo, visto o conceito de tipo narrativo, vistos os seus meios de comunicação, seus veículos de comunicação, vistos a maneira de narrar, que é real ou fictícia, e também a sua estrutura, que demanda de 4 elementos, nós precisamos nos atentar à parte mais importante. Aqui, quem ficou até aqui ganhou o brinde da aula, porque esse daqui é o conteúdo mais importante da aula de hoje. Qual é?
a tessitura narrativa. Tecer algo, pessoal, é criar algo, é construir algo, é construir um caminho. Então, quem gosta de Senhor dos Anéis aqui, né, eu gosto bastante, sabe que lá as personagens principais têm um mapa para poder chegar até onde eles precisam chegar para pegar o anel, não é verdade? Não é isso que acontece? Sem esse mapa acontece o quê? Essas pessoas se perdem na floresta. E aqui, a tessitura do tipo narrativo é esse mapa. Quando a gente vai trabalhar o que é tecer um tipo narrativo, é você pegar esse mapa e levar esse mapa para o seu vestibular. Por quê? Ele vai te ajudar muito. Na hora que você tiver com dúvida, você vai falar assim, poxa, cadê meu mapa do tipo narrativo? É a tessitura dele. E aí ele vai te demonstrar também a estruturação, vai te demonstrar as características principais. Então vamos entender o que é tecer algo, o que é tecer um tipo narrativo? Vamos lá. Acompanhe ali comigo o material de apoio. Ó. A narrativa se cria respondendo essas 7 questões que eu vou apresentar para vocês. E ela tem a finalidade de elucidar os acontecimentos do seu tipo narrativo lá no seu vestibular. Primeira pergunta, então. Primeiro questionamento que você deve fazer lá na sua folhinha de rascunho. Anota bem no cantinho dela assim, ó. 7 questões. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você vai escrever cada uma dessas questões. Respondendo uma por uma, você já vai ter sua história praticamente inteira montada. E isso vai te dar ali, pelo menos ali uma meia hora de adiantamento na sua redação. Você vai ganhar muito tempo. Você vai deixar, né, de perder tempo e fazer as outras questões do seu vestibular. Então vamos lá. Primeira questão, a gente vai responder o quê? Como assim o quê? Olha lá que eu coloquei pra gente. Nessa questão de o que, a gente vai responder o assunto do nosso tipo narrativo, que vai ter lá na nossa temática, que vai ter lá na nossa proposta. É o enredo pelo qual nós vamos trabalhar ali na nossa proposta. Segunda questão é quem. Quem você vai colocar ali na frente como resposta? As personagens que você vai criar. Simples. A terceira questão é quando. E aqui é muito importante. Por que quando? Quando nada mais é do que a época, do que o tempo em que sua história vai passar. E a gente não pode confundir com a próxima questão, hein? A época, o tempo, vai gerar as sequências de ações. Então, se sua história passar na Alta Idade Média, Baixa Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, você que comanda isso daí. Mas é isso que eu quero que você pense. Nessa questão é quando ela vai passar e quando necessariamente é o tempo. Se é tempo cronológico, se é tempo psicológico, que a gente viu que são as maneiras de narrar. Então, aqui a gente já responde ali em cima qual é a maneira que você vai utilizar no seu texto. E a quarta questão é onde. Então é o lugar, é o espaço onde vai acontecer sua história. Se ela aconteceu na Baixa Idade Média, em que região vai acontecer essa história? Se ela vai se dar ali onde acontecerão as cruzadas, se ela não vai. Se ela vai se dar ali mais para frente nas revoluções burguesas, na Idade Média, na Idade Moderna. Então é essa característica que eu quero que você se atente na quarta questão, que é onde, é o lugar, é o espaço. E aqui, pessoal, eu coloquei em vermelho a próxima questão, que é como. Que nós vamos trabalhar ela na aula que vem. Eu só quero que você responda ali na sua folhinha de rascunho, no seu vestibular, se você vai escrever em primeira ou terceira pessoa. Ah, mas professor, eu estou com dúvida. Como eu vou escrever em primeira ou em terceira pessoa? Conteúdo da semana que vem. Por isso que é importante vir ver a aula que vem. E eu vou ensinar, inclusive, como diferenciar tipos de discurso no seu texto narrativo. Isso é muito importante, pessoal. E é muito legal também. Muito legal. Fico muito empolgado com isso. A sexta questão, enfim, é o porquê. Aqui a gente já vai se encaminhar para o final, ó, que você vai explicar as causas, né, do ocorrido, dos fatos ocorridos na sua história. Então aqui você vai terminando ali, montando o seu clímax, do seu clímax passando para o desfecho, respondendo essa questão. E a última questão é, por isso? Como assim por isso? Nada mais é do que as consequências das ações da sua história. Então, onde você quer que a sua história chegue? Qual é o desfecho que você quer que ela tenha? Você vai responder nessa sétima questão. Então, anotando essas 7 questões ali no cantinho da sua folha, eu quero que vocês, pessoal, se você estiver pintando no Word, esse materialzinho de apoio, grifando, grife com a cor que esteja, a cor do seu coração ali, ó, a cor que te chame muita atenção, é a cor que te cative, porque é muito importante essas 7 questões. Se você estiver escrevendo, escreve tudo colorido ali, mas busca, nem que for para escrever ele com um corretivo branco ali em cima da mesa, da sua mesa de estudo. Escreve porque é muito importante. Se cair um tipo narrativo, isso vai te ajudar muito. Então, mais uma vez, nós vimos hoje, então, a tessitura narrativa, que você vai levar para a sua prova, que vai te dar meia hora ali de adiantamento. Nós vimos a estruturação de um texto narrativo, que demanda de 4 elementos, que é a situação inicial,
conflito, clímax e desfecho. Nós vimos as maneiras de se narrar um texto, né, um tipo narrativo, que é a maneira real ou fictícia. Nós vimos as características de um tipo narrativo, que são 3 elementos essenciais. Quais são esses elementos mesmo? Narrador, personagem e enredo. E nós vimos a conceituação de narração e 2 observações sobre tipo e gênero textual. Eu expliquei quais são também os veículos de comunicação de um tipo narrativo, né? Passamos pelos antigos veículos e os atuais veículos. E a aula que vem, então, nós entraremos no foco narrativo, diferenciando o autor de narrador. E aí, logo na sequência, nós vamos ver os tipos de narrador. E passando pelos tipos de narrador, os tipos de personagem, que eu só vou explicar sucintamente, que são personagem protagonista, antagonista e secundário. Eu vou trazer o conceito de cada um. E aí nós veremos, por fim, para encerrar o conteúdo da semana que vem, os tipos de discurso narrativo. Mais uma vez, como eu disse lá no início da aula, se vocês já forem fazer as questões, eu oriento fazer na semana que vem. Mas quem quiser, for um pouco ansioso, quiser já fazer as questões, façam somente as 3 primeiras questões. Feitas essas 3 primeiras questões, não as corrijam. Por que não as corrijam? Deixa para a semana que vem, porque se você corrigir, você vai olhar no gabarito a resposta das outras e aí vai estragar toda a brincadeira. Porque as outras são muito boas, são muito legais e são questões recorrentes. Pessoal, era isso que eu gostaria de passar hoje para vocês. Eu disse que nós passaríamos por 5 elementos, nós passamos por esses 5 elementos na aula de hoje, que estão dispostos no seu materialzinho de apoio aqui que eu mandei para vocês, e também na sua apostila de forma mais sucinta do que o materialzinho de apoio. Então, se você não tiver tanto tempo para estudar, estude por onde, professor? Apostila ou material de apoio? Os dois estão bons, só que estuda pelo material de apoio que tem mais conteúdo, tem conteúdos diversificados ali. Espero que tenha esclarecido esse conceito para vocês, esse conteúdo em si da unidade 15. Caso vocês tenham dúvida dessa primeira aula, pode comentar aqui embaixo do vídeo, manda ali para a gente todas as dúvidas, que na medida do possível nós vamos respondendo. Se quiser mandar em particular também, fica à vontade, estamos abertos para isso. E detalhe, para finalizar o último recadinho, semana que vem eu vou trazer uma surpresa para vocês. Vou trazer uma notícia boa para alguns. Como assim uma notícia boa para alguns? Vocês já estavam nos perguntando se vai ter redação, produção de texto, se nós vamos corrigir. Semana que vem eu vou tratar isso com vocês, tá bom? No finalzinho da aula. Então, pessoal, um forte abraço a todos vocês e ótimos estudos.